existe um povo privilegiado, é o povo de Deus. É o povo que teme a Deus, é o povo que conhece Deus, é o povo que espera em Deus, é o povo que é socorrido por Deus. Então, se nós temos alguém aqui nesta noite que não pertence ao povo de Deus, que não teve a experiência maravilhosa de conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador, esta é a noite em que você poderá fazê-lo pela fé. Só há uma maneira de conhecer Deus através de Cristo, é pela fé. E a fé, ela vem pela palavra de Deus. A fé, ela vem pela palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem fé para receber Cristo no seu coração, para compreender que você precisa de Jesus. Não é condicional, não é uma opção para você, mas é um imperativo para você. Você precisa de Jesus como seu Salvador. Agora, se você tem já Cristo como seu Salvador e Senhor, aleluia, é bom demais. Também a palavra nesta noite vai alcançar. Vamos então abrir nossas Bíblias para Lucas capítulo 15 e vamos ler alguns versículos. Em todo o ministério terreno de Jesus, Jesus enfrentou grande oposição do seu próprio povo Israel, na pessoa dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Era um tipo de pessoas conhecedores da lei, apenas superficialmente, mas não tinham capacidade de compreender espiritualmente a lei. E quando Jesus se manifestou em Israel, declarando-se o Filho do Deus Altíssimo, aquele que os profetas indicaram, o Messias, então levantou-se grande oposição a Jesus. Todo o tempo do ministério dele até a crucificação. Então no capítulo 15 de Lucas, nós vamos encontrar mais uma fortíssima oposição a Jesus, mas de uma maneira maravilhosa. Ele começa a contar uma parábola para que aqueles que estavam ali ouvindo, eles pudessem compreender. E o problema não era Jesus, mas o problema eram eles mesmos, na condição de pecadores e perdidos. Então Jesus começa a dizer, versículo 1, chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E disse ainda, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi
E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhes um anel na mão e sandálias no pé. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Amém. Acabamos de cantar um lindíssimo cântico aqui, o último, né? E começa dizendo assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. É interessante, eu creio, queridos irmãos, irmãs, amigos, visitantes, se nós declararmos isto agora ao Senhor, não só cantando, mas como algo real em nós. Eu pergunto, a começar em mim, será que o Senhor encontrará algo de bom em nós? Possivelmente, poderemos estar na situação deste jovem aqui. Poderíamos estar nessa situação. O cântico é maravilhoso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. O grande problema deste jovem aqui da terceira parábola não era exatamente o lugar onde ele estava, não era exatamente onde ele estava caído, não era exatamente a situação, mas era o que ele tinha dentro do coração dele que precisava ser mudado. O que ele tinha dentro do coração. É ali que precisaria haver uma mudança, precisaria haver uma transformação, uma limpeza geral. Não era exatamente a necessidade dele, novas roupas, um calçado novo, anel no dedo, chegar-se à região onde o pai estava, trabalhar para o pai, viver como uma pessoa digna. Não era esse o grande problema, exteriormente, mas era o que tinha dentro do coração. Quantos de nós, queridos irmãos, não chegamos exteriormente, materialmente, a uma situação semelhante, mas dentro de nós está o problema. Dentro de nós está o problema. Jesus contou 3 parábolas, e a primeira parábola é referente à ovelha perdida. Foi encontrada, mas não tem muito problema, uma ovelha perdida. Se aquela ovelha literalmente ficasse perdida, morresse perdida, era uma ovelha. Semelhantemente à dracma, se a mulher, a dona da dracma, não encontrasse, ela teria que trabalhar e ganhar outra dracma. Mas quando a parábola, ela chega no filho, ela chega no homem, ela chega na pessoa, ela chega no homem criado à imagem e semelhança de Deus. Os irmãos lembram que pecadores estavam ouvindo Jesus. Pecadores. E aqui mesmo em Lucas capítulo 19, verso 10, o Senhor Jesus fala: eu vim para buscar os que estão perdidos. E ele conta a parábola de um filho que perdeu-se. Este filho representa a humanidade perdida.
você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, perdido, nós vamos lhe dizer o que é perdido. Perdido estão todos aqueles que não conheceram ainda Jesus Cristo como Salvador. Estão perdidos. Não se encontram. Batem cabeça para lá e para cá. Permanecem no lugar onde estão caídos. Precisa haver uma reação. Deve reagir. Obrigado. Precisa reagir. E a palavra de Deus é o meio pelo qual você encontrará forças para reagir, a fé. Há necessidade de ter uma convicção de queda. Jamais alguém fará alguma coisa imposta. Precisa haver uma convicção. Precisa mover a sua vontade a isto. E a palavra de Deus, ela tem todo o poder para que isso ocorra nesta noite. Para que você possa compreender. Compreendendo, você passará a crer. E crendo, você poderá então arrepender-se. Esse arrependimento é essa decisão, é esta reação. Levantar-me-ei. Vamos parar um momento só, alguns segundos, para refletirmos. Reflita agora, querido. Pense agora. Onde você está caindo? Jesus disse: examine-se o homem a si mesmo. Faça essa reflexão. Perceba onde você está caindo. A nível geral, a humanidade sem Cristo está perdida. Mas quantos daqueles que encontraram a salvação em Cristo e por alguma razão ainda estão caídos? Não perdidos, mas caídos. No mesmo sentido da palavra, esta é uma noite em que nós podemos levantarmos de onde estamos caindo. Também para isso precisa convicção de queda. Olhe um pouco agora para o versículo 12 aqui do capítulo 15. Preste atenção. Diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me. É meu. Tenho direito. Eu quero. Não adianta discutir. Eu decidi. Eu tomei esta posição. Obstinação. Por 6.000 anos, como estudamos, a palavra de Deus está sendo pregada. Boas novas de salvação. Nestes 6.000 anos, milhões morreram perdidos. Milhões foram perdidos. Obstinação. Rejeita a verdade. Pai, dá-me, é minha, pertence, eu sairei, eu conquistarei, eu viverei, porque aqui onde eu estou, eu não vivo, eu não tenho vida própria, eu preciso conhecer aqui, ali. Dá-me, obstinação. A parte que me pertence, isso é meu por herança. Eu tenho direito. Os irmãos lembram que Jesus, diante da tentação de Satanás, Satanás disse a ele: te darei toda esta glória, pertence a mim. Olha, irmãos queridos, como há mudança de valores em relação à verdade. Satanás, ele nada pode dar porque não tem nada. A Bíblia diz através do profeta que a terra é do Senhor. Ele criou os céus e a terra. Toda a glória é do Senhor. Mas a humanidade, ela aceita a oferta. Então ela tem esta rejeição contra a verdade, contra as boas novas de salvação. Esta parte me pertence, aquilo me pertence. Eu possuirei, eu conquistarei. Eu farei isto, eu farei aquilo. Egoísmo. Me pertence. Como é bom ser crente, amém? Amém.
Como é bom ser crente, quando nós declaramos com alegria: o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem ao Senhor. Que diferença de declaração! Uma declaração sem egoísmo, mas com humildade e glorificando aquele que é digno. Aqui está a situação desta noite para nós, então. Não esqueça, se você está aqui nesta noite, você não conhece ainda Jesus Cristo como Salvador pessoal, aquele que diz a você que você precisa dele, porque sem ele você nada poderá fazer. Sem ele nada poderá fazer. Olhando ainda para o versículo de número 3, o filho partiu. Ele tinha uma decisão. Ele partiu. Ele separou-se do pai. E para uma terra longínqua. Ele tomou aquela atitude quase que de Jonas: vou para bem longe do Senhor. É a situação da raça humana. Ela separou-se de Deus. E olha, queridos, estudamos aqui 4 noites seguidas. Aquele que está separado de Deus, a Bíblia diz claramente, está morto. Separação de Deus é morte. Separação de Deus é estar sozinho, perdido mesmo, sem rumo, sem direção. Porta de salvação, vamos entrar. Existem milhares de portas de salvação, mas são portas de salvação sem um Salvador. É diferente. A religião, ela é uma porta de salvação, mas que não tem um Salvador. Jesus Cristo diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a vida. Esta é a verdade desta noite. Este jovem partiu longe do Pai. Ele tinha planos. O texto bíblico diz assim: no que deu os seus planos, e ali, naquela terra longínqua, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ali, ele desperdiçou a sua fazenda. Imprudência. Ele não investiu, ele não aplicou os seus bens para tê-lo. Ele nada fez, porque não tinha visão do Pai. Todas as realizações terrenas, sem a visão do Pai, elas não darão em nada. Não darão em nada. E este jovem, então, ele começou a ter uma experiência que não esperava. Que não esperava. Ele não tinha um alicerce. Ele jogou por terra aquilo que seu pai lhe disse. Ele descartou aquilo que seu pai lhe ofereceu. Ele subestimou os conselhos do pai. Ele negou-se a ouvir. Imediatamente ou rapidamente, ele pôde ter uma experiência dolorosa. O texto sagrado diz de uma maneira bem simples: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. O resultado da imprudência sempre será terrível. Qualquer situação imprudente, o resultado será terrível. Qualquer decisão imprudente, o resultado será terrível. Possivelmente, qualquer que seja a área de nossa vida, todo investimento feito imprudentemente, perdemos tudo. Não ficamos com nada. Foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos. A esperança de alguém sem Cristo. A única esperança de alguém sem Cristo. Realizar aquilo que não lhe trará resultados. E ainda, devido à sua intensa aflição e fome, e
queria comer aquela comida lá. O texto sagrado diz que ninguém lhe dava nada. Essa experiência, amado, tem sido a prática de toda a raça humana sem Cristo. Já cansamos de ouvir, os irmãos já cansaram de ouvir que quando alguém possui alguma coisa, muitos amigos chegam lá, mas se ele perdeu tudo, desapareceram os amigos. É a prática do mundo. Isso já é tão velho, vem desde o Jardim do Éden. É a prática do mundo. Então esse jovem aqui, ele chegou a uma situação realmente difícil. Ele chegou num beco sem saída. Você já passou por uma experiência na sua vida, chegar a um momento em que você pensa, cheguei ao limite, não tenho mais saída, o que farei? Olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. Enquanto o mundo nada tem para oferecer, mesmo aqueles que estão em extremas necessidades físicas ou materiais, ou familiares, ou alimentares, qualquer que seja, enquanto o mundo não tem nada para oferecer, existe um lugar onde sempre haverá uma esperança em Cristo Jesus, amém? Amém. É no Senhor. Ele é a esperança. E isto brilhou no coração daquele jovem, porque o verso 17 diz isso daí, caindo em si. Quer dizer, ele caiu de todo o pedestal e ele está. Para que uma pessoa, ele realmente receba Cristo em seu coração, ele precisa realmente cair. Ele precisa cair. Como nós estamos falando, não exteriormente, mas interiormente. Precisa descer da posição de orgulho, posição de grandiosidade, posição de não dobrar o torcer, posição de que eu já tenho uma religião, posição de que eu já conheço Deus, posição de que, olha, eu penso que Deus ama todos. São posições que ele precisa cair. Jamais levantar-se alguém que encontrará o socorro do Senhor se não descer da sua posição. E essa posição, ele está classificado por Deus como pecador. Ele é um pecador. Ele pode ser uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa auxiliadora, uma pessoa honesta, digna, bom pai, bom filho. Ele pode ter as maiores virtudes deste mundo, mas se ele não cair em si, da convicção de que é pecador, e como pecador a Bíblia diz que ele merece a morte, e essa morte é a morte eterna, se ele não cair em si, descer de todas as posições que ele tem, ele permanece na mesma situação lamentável daquele jovem. Porque a saída para aquele jovem não era conseguir algum alimento, algum emprego, não. A Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra lá. O dinheiro não tinha muito valor ali, precisava de alimento. Ele precisava um alimento. Mas não era apenas exterior. Ele precisava de um alimento na sua alma. Era ali que estava a queda. E no verso 18, no verso 17 ele diz, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Ele teve uma descida vertiginosa. Ele caiu de uma maneira profunda ali. Ele nivelou os seus trabalhadores do seu pai. Ele nivelou os seus trabalhadores do pai. E ele era o dono da herdade. Ele era o dono da fazenda. Ele exigiu a parte dele, foi lhe dado. E ele gastou. E ele achou-se indigno agora de exigir mais uma parte. Era isso que precisava acontecer e aconteceu no coração dele. Quando alguém encontra Cristo como Salvador, é isso que aconteceu no coração. Caiu em si. E lembra-se. Teu pai tem uma herança enorme. E no verso 18 ele diz, levantar-me-ei
irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele teve um plano. Porque antes de ter esse plano, ele teve convicção de pecador. Ele teve convicção de que foi errado aquela decisão. Agora ele estava separado do pai. Ele estava morto, mas com esperança. É como se você está aqui nesta noite. Se você não tem Cristo como Salvador, a Bíblia diz que você está morto espiritualmente, separado de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo, aleluia, que se você tomar esta decisão, você levantar-se e ir ter com o Pai, haverá salvação, amém? Amém. Haverá reconciliação, haverá perdão, haverá a propósito de Deus, Deus lhe restituirá. Que palavra perigosa, não é? Restituirá. Deus vai me restituir as coisas que eu perdi. Não é disso que a Bíblia fala. Mas Deus vai lhe restituir vida. Vida. Lembre-se, você está morto, a Bíblia diz. Deus vai lhe dar a vida. E ele foi, levantando-se, foi para seu pai. Olha, irmãos, quando há uma convicção e faz-se um plano, com certeza nós vamos em direção e atingimos aquele alvo. Quando há uma convicção e o plano é feito, com certeza atingimos aquele alvo que está pronto. Foi isso que aconteceu. Porque sabe, quantas pessoas que têm sido evangelizadas, têm ouvido falar do amor de Cristo por eles, e eles dizem assim, olha, é bom, Deus é bom, todos nós precisamos de Deus, mas vou deixar para amanhã. Olha, eu gostei muito, eu vou aceitar o convite, eu vou lá na sua igreja. E ele não vem. Quando há uma convicção do pecado, a decisão é tomada. Aqui está o segredo da vida em Cristo Jesus. Vou dar uma convicção. Apanhando esta ideia e trazendo para nós crentes agora, da mesma maneira. Quantos queridos irmãos e irmãs estão na mesma situação, longe do Pai? Na situação longe do Pai, sem uma realização, sem uma participação, sem um sentido exato de glorificar o Senhor, de adorá-lo pelo que Ele é, longe das coisas de Deus, sem consciência da vida da igreja, sem aquele amor demonstrado em buscar os perdidos e assim por diante. Podemos discorrer numa lista enorme de onde você está caindo. Mas a palavra diz que esta é a noite de levantar-se e ir em direção ao Pai. Esta é a noite. Continuando, a palavra diz assim, e levantando-se foi para seu pai. Enquanto ainda estava longe, viu seu pai. O pai viu, porque estava esperando. O pai estava todo o tempo lá. Será que é hoje? O meu filho vem? Será que é hoje? E chegou o dia. O pai viu ele chegar. Os irmãos já podem pensar, ter uma ideia agora, formar na sua mente, exteriormente, a situação daquele jovem. Ele saiu de uma maneira, voltou de outra. É exatamente isso que acontece. Ele saiu de uma maneira rico, com planos, uma série de coisas maravilhosas, mas deu tudo errado. Voltou, transformou. Ele voltou realmente uma nova pessoa. Não tinha mais valor agora aquela aparência exterior, não tinha mais importância agora a vida regalada que ele possuía antes, não tinha mais importância agora para ele. O que havia acontecido no coração dele era isto que importava, voltar ao Pai. Voltar ao Pai. Ele sabia que o único caminho para ele era esse, voltar ao Pai, porque se ele não voltasse ao Pai, ele estava
perdido e morto para sempre. Ainda que naquela terra passasse o tempo da fome, ainda que passasse, para aquele homem que representa a situação da raça humana, longe de Deus, separado de Deus, morto espiritualmente, o único recurso é voltar ao Pai. Não há outro meio. Voltar ao Pai. É o que Jesus diz em João 14,6, ele é o caminho. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele foi fiel naquele propósito que ele tinha colocado no seu coração. E o pai não olhou para isso, para aquilo, o pai não o repreendeu, o pai não o rejeitou, o pai não disse: olha, você agora não é mais meu filho. O texto sagrado diz que o pai viu ele, correu, abraçou e beijou. Mostrou o seu amor por ele. Eu não sei, alguém aqui, eu acho que não conseguiríamos fazer isso com alguém que nos tivesse feito algo muito feio. Talvez poderíamos falar: bom, eu te perdoo, mas nunca mais cruze o meu caminho. Nunca mais apareça na minha frente. Mas estamos falando aqui de alguém que tem amor, que é Deus. Ele pode amar, sabe? Você tem essa experiência. É o que nós dissemos. Se o Senhor olhar para dentro do nosso coração, encontrará algo de bom, mas ainda continua nos amando. Ele continua demonstrando seu amor por nós. Ele continua derramando sua graça infinita por nós. E o resultado foi esse aqui, inesperado. O filho jamais imaginou. E a reação do seu pai fosse essa que está contada por Jesus aqui. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. Trazei depressa. Melhor roupa, vestido, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Amém? Se você está aqui nesta noite, está perdido. Já dissemos o que é estar perdido. É estar separado de Deus. É estar tentando achar caminhos para ir a Deus. Quanto mais você procura, menos você encontra. A palavra lhe diz nesta noite que você está perdido. Você está perdido, está morto em ofensas e pecados. Mas, que maravilha essa palavra, né? Mas, há tempo. Há tempo. Há perdão. Existe amor em Deus ainda. Nem tudo está perdido para você. O que você precisa fazer, veja bem, o que você precisa fazer é ter convicção de pecado, crendo na palavra, crendo. A palavra falou ao meu coração, mostrou que estou morto, e mostrou que mesmo que eu tenha religião, mesmo que eu sou um religioso, mesmo que eu sou isso de bondade, sem Cristo eu estou morto, estou separado. Minha situação é terrível. Algo precisa ser feito. Sim, você precisa levantar. Por quê? Porque o Pai está esperando. No mesmo lugar de onde você saiu. O Pai está esperando. Esta é a noite que precisa ser tomada essa decisão. Veja bem. Se você pensar que sem Deus você poderá ter esperança, não haverá esperança. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa esperança. Para nós, a igreja, nesta noite, para nós, somos salvos em Cristo Jesus. Se você está aqui nesta noite, mas você está longe de Deus, a nível de não participação, de não glorificar ao Senhor, de não fazer evangelismo, de qualquer coisa, você está longe de Deus. Veja bem, nem sempre está longe de Deus somente aqueles que não estão com frequência regular do culto, não.
Muitas vezes estamos nos cultos, estamos longe de Deus. Muitas vezes estamos nos cultos e estamos longe de Deus. Então esta noite é a noite de levantar-se. É a noite que o Senhor diz, levantar-se. É a noite que Ele diz levantar-se porque há esperança. É reagir diante da situação. É a fé na palavra. É tomar aquela decisão daquele jovem. Ele teve convicção do que havia errado e ele disse, levantar-me-ei e pedirei perdão. Esse é o caminho. É convicção de estar longe do Pai. E decisão de levantar-se e praticar aquilo que fez um propósito. Direi ao Pai, Pai, pequei, mas agora eu quero estar junto de Ti. Eu quero estar na Tua casa. Eu quero estar no meu lar. Sabe, quando alguém aceita Jesus, é retornar à casa de onde ele saiu. É retornar ao lar dele. Quando alguém aceita Jesus, ele está retornando à casa do Pai. Ele está entrando para a família de Deus. Está nascendo de novo. Quando esse jovem saiu do meio dos porcos lá, ele saiu para nunca mais voltar para lá. Ele saiu para não cair mais naquela situação. Porque na casa do Pai haveria segurança para ele. O lugar era seguro. Então aquela saída e ir à casa do Pai significa receber Cristo no coração. Receber Cristo no coração. É sair das trevas para a luz, sair da morte para a vida. É sair de onde ele está caído para colocar os pés na rocha de Cristo Jesus. É isso que o Senhor está falando no seu coração nesta noite. Então, se você está aqui nesta noite, não volte ao seu lar sem levantar-se de onde está caído. Volte à casa do Pai. E qualquer querido irmão e irmã que tem sentido o Senhor falar ao seu coração nesta noite, que você é uma pessoa que precisa trabalhar na casa do Pai. Você precisa operar na casa do Pai, realizar na casa do Pai. Você precisa agir na casa do Pai. Da mesma situação, levante-se em nome do Senhor Jesus, de onde você está caído, parado, e comece a trabalhar. Vamos abaixar nossas cabeças, nós vamos orar ao Senhor, agradecer por sua palavra, e é o momento que você pode, você e Deus, é o momento que você pode falar com Deus. Como é bom falar com Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque nesta noite tua igreja te adorou com cânticos, com hinos, e o Senhor envia a tua palavra aos nossos corações, mostrando um amor que jamais poderemos compreender a nível humano. Não podemos entender, Senhor, quão grande é teu amor. Ainda que o Senhor nos viu caído, desprezado, sujo, sem vida própria, Senhor. Ninguém nos daria nada, nem um tostão furado. Mas o Senhor nos viu, e o Senhor nos amou. E o Senhor nos pegou, nos levantou, nos limpou e nos tornou seus filhos. Quão grande amor é esse. Nesta noite, Pai querido, temos muitas pessoas aqui no templo. Se houver alguém aqui, Senhor, nesta situação, oh Deus maravilhoso, que o Teu Espírito Santo possa ter tocado nesta vida, Senhor. E é o momento de levantar-se. É o momento da decisão para mudar. É o momento da decisão para ser limpo, para receber uma nova roupa em Cristo, um anel no dedo, uma posição de justificado. O Senhor quer nos dar um novo calçado nos pés, para andarmos nos teus caminhos, Senhor. E o Senhor diz que é a grande alegria no céu, Deus maravilhoso e santo, quando há um arrependimento. Então, ó Deus, por misericórdia, opera nesta noite, Senhor. Não permita que esta palavra saia do coração daquele que ouviu, mas que haja decisão,
e haja um levantar-se, Pai. E a amada igreja, Senhor, se algum de nós nesta noite também estamos precisando de levantar, oh Deus querido, em nome de Jesus, toca nossas vidas, Senhor, para que nós possamos levantar e te glorificar e dizer ao mundo que verdadeiramente o Senhor é Deus. Queremos colocar nossas vidas como uma mensagem poderosa do Evangelho. Queremos que o mundo olhe para nós e não veja mais caídos, sujos, não, nos veja limpos, porque o Senhor é aquele Deus maravilhoso, que o teu amor, ele limpa a nossa vida todo dia. Oh Deus, glorificado seja o teu nome, Pai. Nos abençoa nesta noite, para que haja salvação e reconciliação em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de dar uma oportunidade, quando encerrarmos o culto, se você está aqui nesta noite, entendeu a palavra, sentiu o Espírito Santo de falar ao coração, não volte ao seu lar, fale conosco aqui assim que encerrar o culto. Estaremos aqui esperando para que você venha e gostaríamos de falar e orar com você. E qualquer irmão da igreja, irmã, que queira também nesta noite, que sentiu Deus falar no seu coração, e queira a partir desta noite levantar-se para servir ao Senhor, fale conosco também, fale com os irmãos da igreja. Nós gostaríamos de, no momento de encerrar o culto, logo após, gostaríamos de orar com alguém. Gostaríamos de ajoelhar aqui à frente e orar com você. E juntos nós poderemos receber essa bênção do Senhor aqui. Amém? Amém. Ok. Irmão João, chegue aqui, por favor. Então, o irmão está renovando o convite para as irmãs da igreja, quinta-feira, 19h30, não esquecer, faz um plano agora e vai em direção a esse alvo. Quinta-feira, 19h30, todas as irmãs da igreja, então vai ser passada a instrução para já dar início a esse ministério de mulheres na igreja, amém? Vamos então, queridos irmãos, ficar em pé neste momento e nós vamos todos juntos falar do texto bíblico da igreja, né? Não sei se todos já aprenderam, mas ele é bem fácil. Vamos então falar todos juntos o texto bíblico da igreja e assim estaremos dando por encerrado. E estamos também agradecendo a todos aqueles que vieram esta noite, aos visitantes, aos irmãos em Cristo de outras igrejas. Que Deus abençoe vocês, aos irmãos desta amada igreja. E esta semana, queridos, que estamos iniciando hoje, hoje é o primeiro dia da semana, que nós possamos sair daqui nesta noite confiados no Senhor. Não sei qual é o seu planejamento para esta semana, não importa. Que você saia daqui nesta noite confiando no Senhor. Que você saia daqui com o seu coração fortalecido no Senhor, alegre no Senhor. Não sabemos como você chegou, mas sabemos como você está saindo agora com a palavra de Deus no seu coração. Então que esta semana seja uma semana de vitória, cada um que está aqui nesta noite. Seja uma semana realmente de você glorificar ao Senhor pelo que Ele fará na sua vida, amém? Pelo que Ele fará na sua vida. Vamos falar juntos o texto. Falemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Pode sentar, Deus abençoe. Se você quer vir aqui, pode vir.